Queridos alunos, queridas alunas, estamos aqui mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos ver hoje, na nossa aula de Fundamentos Pedagógicos, que o Papa Francisco nos apresenta a educação como oportunidade de evangelização para a Igreja retomar a alegria do Evangelho. Então, a palavra-chave, não é, do pontificado do Papa Francisco para a evangelização é que a Igreja saia em missão e que leve a todos a alegria do Evangelho. E como ele é um educador, o Papa Francisco, né, foi professor muitos anos, ele tem a educação com muito carinho e ele enfoca muito o cuidado com a educação. Nós vamos ver a partir de agora. Porém, em meio à alegria do Evangelho, o Papa Francisco chama também a nossa atenção as dificuldades decorrentes das várias situações que nós enfrentamos, principalmente em decorrência da violência, que perduram, essas situações todas vão perdurar enquanto não forem permitidas condições de inclusão de todos em uma sociedade mais justa e fraterna. Então, este é o objetivo da educação, segundo o Papa Francisco, que formemos cidadãos que lutem pela transformação da sociedade para que se torne cada vez mais justa e fraterna, né? A humanidade vive hoje uma situação de contrários, então o Papa Francisco apresenta muito essa situação de contrários, né? Que ocasionam desafios a vencer, em que a alegria de viver o Evangelho frequentemente se desvanece. Então, vamos ver o que nos diz o Papa Francisco em relação a isso, na Evangelii Gaudium, número 52. Depois, se vocês quiserem pegar, não é? A exortação, Evangelii Gaudium, vocês podem conferir. A humanidade vive, neste momento, diz o Papa, uma viragem histórica. São louváveis os sucessos que contribuem, né, da ciência para o bem-estar das pessoas. Por exemplo, no âmbito da saúde, quantos avanços, no âmbito da educação e da comunicação. Todavia, não podemos esquecer que a maior parte dos homens e mulheres do nosso tempo vive o seu dia a dia precariamente, com funestas consequências. Aumentam algumas doenças. A alegria de viver frequentemente se desvanece. Crescem a falta de respeito, a violência, a desigualdade social torna-se cada vez mais patente. Então, em decorrência, né, dessa situação de contrários, por um lado, tantos avanços da ciência trazendo benefícios ao homem, à humanidade, ao homem, à mulher, e por outro lado, grande parte da humanidade a parte, né, de todos esses avanços. Então, nesse contexto de contrários, haja vista hoje a situação de pandemia devido ao Covid-19, né, com todo o avanço da ciência e da medicina, não se consegue dominar um microscópico vírus, né? Então, perante toda essa situação de contrários, a Igreja enfrenta sérios desafios para uma educação cristã, conforme destacado pelo Papa Francisco. São estes os principais desafios, diz o Papa: os ataques à liberdade religiosa, a indiferença relativista, a deformação ética, os novos movimentos religiosos,
a crise cultural da família, isso dentre outros. O Papa Francisco define os desafios à nossa educação cristã como sendo o seguinte: verdadeiros ataques à liberdade religiosa. Vive-se uma generalizada indiferença relativista, uma crescente deformação ética, um enfraquecimento do sentido do pecado pessoal e social, a proliferação de novos movimentos religiosos, alguns tendentes ao fundamentalismo e outros parecendo propor uma espiritualidade sem Deus. A família atravessando uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da sociedade. Então, o que se vive em família se reflete para toda a sociedade. A degradação familiar é, portanto, segundo o Papa Francisco, um dos sérios desafios a se enfrentar. O Papa salienta também como desafio atual à educação evangelizadora a necessidade de uma eficaz presença feminina na igreja. Olha só que interessante o que o Papa fala, palavras dele. Pois o gênio feminino é necessário em todas as expressões da vida social. Por isso, ela deve ser garantida a presença das mulheres também no âmbito do trabalho, em especial na educação, tanto na igreja como nas estruturas sociais. Então, neste contexto, de desafios e de contrários que se apresentam, a crise de transmissão da fé de forma geral e em especial a educação no mundo de hoje. Porém, o Papa nos diz que, conhecendo os desafios, fica mais fácil de superá-los e podemos crescer com eles. E que perante os desafios nós podemos adotar uma postura de acomodação ou de enfrentamento. Papa Francisco diz que para enfrentá-los, a Igreja age, por um lado, em meio neste meio de contrastes, desfrutando dos grandes avanços qualitativos e quantitativos no progresso da ciência, das inovações tecnológicas, das suas aplicações com relação à natureza e à vida. Por outro lado, a era do desconhecimento e da informação é fonte de opressão de muitas pessoas que se sentem excluídas neste sistema social, especialmente em relação aos idosos e aos mais pobres. Segundo o Papa Francisco, agrava-se a cultura do descartável, onde os excluídos são considerados como sobra em meio à globalização da indiferença. Passa-se a ser indiferente perante os excluídos. Tornamo-nos insensíveis, diz o Papa, diante do drama dos outros e não nos interessamos por cuidar deles, já que a cultura do bem-estar chega a nos anestesiar. São palavras do Papa. Criam-se novos ídolos, como o dinheiro, o consumo, a ganância do ter, o que ocasiona a corrupção, a ambição do poder e o aumento dos benefícios próprios, que tanto estamos vendo nos nossos dias. E isso não só em relação a outros, vamos nos questionar. Será que nós chegamos a nos influenciar por essas questões? Nesta situação de extrema pobreza material e espiritual, predomina a rejeição da ética e a recusa de Deus, acarretando a crise da transmissão da fé em uma situação de violência,
já que é a ética que leva a Deus. Essa situação de desafios, por outro lado, apela a uma resposta comprometida com o ser humano e com sua plena realização. Então, se a educação propõe que a pessoa é o centro de todos os valores, o ser humano é o centro dos valores, como que essas situações podem nos tornar indiferentes, não é? Então, muitas situações opostas ao Evangelho impedem que a alegria de Jesus seja vivida no mundo de hoje. Porém, a humanidade anseia por Deus, pois, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Diante do cenário de contrastes apontado pelo Papa Francisco, o próprio Papa chama a atenção à sua superação por meio da educação cristã, que sempre leva um feixe de luz na escuridão, diz o Papa, né? Segundo o Papa, são palavras dele, a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, que por vezes são muito duras. Adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece pelo menos como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados. Então, essa é a certeza de todo ser humano, né? Que somos infinitamente amados pelo Pai. Assim, o Papa Francisco encoraja a ação educativa cristã, apesar de toda essa imperfeição que reina na humanidade. Diz o Papa, nossa imperfeição não deve ser desculpa. Então, ele não coloca a imperfeição nos outros, né? Ele chama cada um a olhar para a sua imperfeição, mas que a nossa imperfeição, quando descoberta, não pode ser desculpa para não agirmos. Pelo contrário, a missão é um estímulo constante para não nos acomodarmos na mediocridade, mas continuarmos a crescer. Não que eu já seja perfeito, mas corro para ver se o alcanço, de São Paulo aos Filipenses. Nós somos chamados a aprofundar o processo de enculturação do Evangelho por meio da educação, já que essa é uma realidade nunca acabada. Então, o processo da educação visando enculturar o Evangelho nas mais diferentes situações é um processo que nunca acaba. Também no contexto de contrários, alerta Papa Francisco ao progresso da ciência, destacando a importância da fé ao aliar-se à razão. A fé não tem medo da razão. Pelo contrário, diz o Papa, procura e tem confiança nela. A fé procura a razão, a fé confia na razão, porque a luz da razão e a luz da fé provém ambas de Deus. Nós não seríamos seres de razão se a razão não proviesse de Deus, e não temos fé a não ser pela graça de Deus. Segundo Francisco, a educação evangelizadora deve estar atenta aos progressos da ciência e também se beneficiar dela, para os iluminar com a luz da fé e a lei natural, para que sempre respeitem o valor da pessoa humana em todas as fases da sua existência. Assim, dessa forma, a Igreja se alegra, reconhecendo o enorme potencial que Deus deu à mente humana para chegar à verdade por meio das ciências, contanto que seja para o bem de todos. Nesta situação de contrários, o Papa Francisco destaca também a importância da vida de oração
em meio aos estudos. A leitura orante da Bíblia não está separada do estudo, diz o Papa. Antes, pelo contrário, é dela que se deve partir para procurar descobrir aquilo que a mensagem tem a dizer à sua própria vida. Então, ler a palavra e meditar, né? Passar pelas fases de uma leitura orante da palavra de Deus são fonte de conhecimento. E se pensamos que as coisas não vão mudar perante os desafios que se apresentam ao mundo de hoje, o Papa Francisco chama atenção para o exemplo de Jesus, que triunfou sobre o pecado e a morte. Então, diz o Papa Francisco, recordemos que Jesus Cristo triunfou sobre o pecado e a morte e possui todo o poder. Jesus Cristo vive verdadeiramente. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Cristo ressuscitado e glorioso é a fonte profunda da nossa esperança e não nos faltará a sua ajuda para cumprir a missão que ele nos confia, nos diz o Papa Francisco no Evangelho Gaudium. Então, viver os valores do autêntico humanismo cristão, conforme o Papa Francisco, semeia o Espírito Santo em uma cultura que é evangelizada para a solidariedade e que favorece a condução da sociedade a se desenvolver de forma mais justa e solidária. Então, sempre que se semeia o Espírito Santo, né, a educação é educada para a solidariedade, a sociedade. Portanto, para o Papa Francisco, a saída é viver os valores do humanismo cristão, e estes são a fraternidade, o respeito, o amor, a justiça, a paz, a solidariedade. Há que se acompanhar, cuidar e fortalecer os sinais dos tempos na riqueza dos que se propõem a procurar novos processos de educação evangelizadora. Pois, segundo Francisco, toda cultura e todo grupo social necessitam de purificação e de amadurecimento, especialmente para que sejam curados das suas mazelas pelo Evangelho, como o machismo, o alcoolismo, a violência doméstica, uma escassa participação na Eucaristia, crenças fatalistas ou supersticiosas que levam a recorrer à bruxaria, etc. Para o Papa Francisco, o ponto de partida para a superação dos desafios é a promoção de uma autêntica piedade popular, baseada na dignidade social e na formação dos fiéis. É necessário um olhar de fé que descubra os sinais dos tempos de Deus habitando nas nossas casas, dando sentido à nossa vida, promovendo a fraternidade, o desejo do bem comum, da verdade e da justiça. E diz o Papa, não é? Cada lar cristão se tornou uma verdadeira igreja doméstica nessa situação de pandemia, né? Onde as celebrações eucarísticas são acompanhadas nas residências, onde as orações em família se multiplicaram. Para tal, são necessários novos modos de escutar para se relacionar com Deus, inclusive para se relacionar com os outros e com o ambiente. O Papa Francisco é muito preocupado com a questão do ambiente, a nossa casa comum. Diz o Papa, precisamos identificar os sinais dos tempos a partir de um olhar de fé que descubra Deus que habita nas nossas casas, nas ruas, nas praças
Ele vive entre os citadinos, promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo de bem, de verdade e de justiça. Deus não se esconde de quantos o buscam com coração sincero, ainda que o façam tateando e de maneira imprecisa e incerta. Então, entre os que tateiam na fé, os que estão incertos ainda, imprecisos na fé, ali também há ação do Espírito Santo. Mesmo em meio aos desafios, Deus nunca abandona os seus filhos. 50 anos após o Concílio Vaticano II, apesar dos sofrimentos do nosso tempo, o Papa Francisco nos chama a manter a confiança no Espírito, que conduz a história, convidando-nos a ouvir as palavras de São João 23 no discurso de abertura do concílio e que vocês já estudaram, né? E com certeza já se atentaram a essas palavras. Diz o Papa João 23, e é o que o Papa Francisco nos chama a ouvir. Nós devemos discordar dos profetas da desventura, que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. No presente momento histórico, a providência está nos levando para uma nova ordem de relações humanas, que por obra dos homens, o mais das vezes para além do que eles esperam, se dirigem para o cumprimento dos desígnios superiores e inesperados. E tudo, mesmo as adversidades humanas, dispõe para o bem maior da Igreja. Então, são palavras do Papa João 23, no discurso de abertura do concílio, e que o Papa Francisco retoma hoje, né? E pede para nós, nos chama atenção para essas palavras, que mesmo sem perceber nas nossas ações, o Espírito Santo está agindo, né? Então, temos que ter sempre essa consciência de que nós somos templos do Espírito Santo e que tudo concorre para o bem, diz Santo Agostinho, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, contra os profetas da desventura, né, o Papa João 23 fala, também o Papa Francisco nos chama a confiança na misericórdia divina, que tudo conduz para o bem da Igreja. Assim, retomando as orientações de João 23, na abertura do concílio, relembramos o que ele expõe no discurso Gaudete Mater Ecclesia, então, após vocês já terem estudado, e que serve à educação nos dias de hoje. Primeiro, o que mais importa é o seguinte, diz o Papa João 23, que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Segundo, de João 23 também, o espírito cristão do mundo inteiro espera um progresso na penetração doutrinal e na formação das consciências. É necessário que esta doutrina seja fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder a exigências do nosso tempo. Então, o que o Papa diz com isso? Que todos esperam um aprofundamento na doutrina, todos esperam a retidão na doutrina, mas que essa doutrina seja transmitida de forma eficaz ao nosso tempo. E o que significa isso? Eficaz à vida das pessoas. O que transforma na vida das pessoas é crer, ter aquela fé, né? E isso nós demonstramos como? Com o nosso testemunho.
Terceiro, no Vaticano II, João 23 expõe que a Igreja, esposa de Cristo, prefere usar mais o remédio da misericórdia do que o da severidade. Julga satisfazer melhor as necessidades de hoje, mostrando a validez da sua doutrina do que renovando condenações. Então, relembrando, não é? Que a Igreja é mãe amorosa de todos e usa o remédio da misericórdia mais do que o das condenações. Quarto, segundo São João 23, a Igreja Católica, levantando o facho da verdade religiosa, deseja mostrar-se mãe amorosa de todos, benigna, paciente, cheia de misericórdia e bondade, também com os filhos dela separados. Palavra do Papa João 23. A Igreja diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas dou-te aquilo que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Então, dizer, né? Esse levanta-te e anda, uma pessoa que está caída. Caída não na situação física, mas em qualquer situação ética, moral, de sofrimento psicológico, que hoje tanto ataca as pessoas, né? Situações de depressão profunda, problemas, né, que as pessoas enfrentam no dia a dia, receber, né, essa esperança em nome de Jesus, levanta e anda. É dessa forma que a Igreja estende a toda parte a plenitude da caridade cristã, diz o Papa João 23, que é o melhor auxílio para eliminar as sementes da discórdia, e nada é mais eficaz para fomentar a concórdia, a paz justa e a união fraterna. Então, mesmo os que se afastaram da Igreja ou são contrários a ela, recebem a graça da reconciliação quando chegam à conversão, atraídos pelo amor e pela misericórdia na caridade cristã. Então, a caridade cristã depende da nossa ação. Então, 50 anos após o concílio, da mesma forma que o Papa João 23, o Papa Francisco declara que a alegria do Evangelho é tamanha que nada e ninguém pode tirá-la de nós. Assim, seguindo o estilo do Concílio Vaticano II, apesar das misérias do nosso tempo, vemos brilhar em Francisco a chama de João 23, para que, confiantes no Espírito, em sua generosidade e na misericórdia da providência, nós sejamos agentes da nova educação evangelizadora, para o bem de todos e o bem da Igreja. Pois, segundo João 23, tudo concorre para o bem da Igreja. Da mesma forma, o Papa Francisco, nos dias de hoje, declara que ninguém resiste à alegria do Evangelho. Por isso, o Papa nos chama a sermos uma igreja em saída, isto é, a sermos comunidade de discípulos missionários que primeireia. Olha, o Papa usa esse termo, primeireia, né? E ele fala, desculpe o neologismo aqui, mas esse termo quer dizer o seguinte: aquela igreja que toma iniciativa, que é a primeira, que se envolve, que acompanha, frutifica e festeja, oferecendo misericórdia, então, na linha de João 23. Segundo o Papa Francisco, a comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa e ela sai e toma também a iniciativa de ir à frente. E vai sem medo, vai ao encontro, procura os afastados e chega às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos.
Como discípulos missionários, somos a Igreja em saída, enviados a oferecer misericórdia, para que todos festejem sua vitória de conversão a Jesus. A Igreja Misericordiosa ajudará aqueles que se atrasaram a encontrar novas estradas, por meio do diálogo pastoral, ouvindo a todos sem exceção, e não apenas os que desejam lisonjeá-la, ou os que já permanecem no seio da comunidade eclesial. Outro sim, a igreja missionária acolhe, acompanha os mais necessitados. Segundo o Papa Francisco, a igreja às vezes pôr-se à frente para indicar a estrada e sustentar a esperança do povo. Outras vezes vai se manter no meio de todos, e a sua proximidade simples e misericordiosa, em certas circunstâncias, deverá também caminhar atrás do povo. É no diálogo e no acompanhamento dos mais necessitados que a misericórdia é exercida na igreja. Então, olha que bonito que o Papa fala, né? A igreja que primeireia não é aquela que está sempre à frente, é aquela que muitas vezes está no meio do povo, ouvindo, escutando, acolhendo, dando um abraço, usando este remédio. Então, vamos guardar sempre isso, usar o remédio da misericórdia, né? E por vezes vai até atrás. A recepção de Francisco ao estilo do Vaticano II é o eco do que destaca o padre O'Malley, de que o amor e a misericórdia são a linha mestra do concílio para a ação pastoral da Igreja, e é esta linha que Papa Francisco segue. E o Papa Francisco fala aos sacerdotes: nunca tenham medo da ternura. Olha que bonito, né? Demonstrando que o seu papado é conduzido na linha do amor. Francisco institui até o ano santo da misericórdia, né? Então, apoiando-se em Santo Tomás, Francisco ensina que a hierarquia nas virtudes e as ações que delas procedem, o que consta, antes de mais nada, é a fé que atua pelo amor, seguindo as palavras de Santo Tomás de Aquino. O importante é a fé que atua pelo amor. Então, o amor faz a fé transbordar e transmite a fé. As obras de amor ao próximo são a manifestação externa mais perfeita da graça interior do Espírito. Por isso, a misericórdia é a maior de todas as virtudes e compete à Igreja debruçar-se sobre os outros para remediar as misérias alheias, ou seja, para dar-lhes o remédio da misericórdia. Então, como estudo dirigido, hoje vocês vão destacar o que chamou a atenção de vocês, né, nessas orientações do Papa Francisco para a superação desses desafios que se apresentam à educação evangelizadora, né? E que o Papa busca contemplar seguindo as orientações do Vaticano II, enfim, do Papa João XXIII. Então, bons estudos e permaneçam com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.